mesa. Estamos aqui hoje na Casa da Beira Alta a fazer mais uma atenção sobre os portais de integração cósmica da Terra. Temos de novo o Rogério connosco, todos nós nos conhecemos para além das suas capacidades fantásticas como orador, o carinho e a sua amizade. E nesse sentido, o efetivo que aqui estamos por ele, pela aprendizagem, mas sobretudo por ele, por esta força de amizade que nos une, que nos liga, e é realmente uma mais-valia quando temos a presença do Rogério no corpo. Portanto, eu não vou dizer muito mais do que isso, vou passar a Ana para rapidamente também fazer 4 ou 5 linhas de apontamentos sobre, grosso modo, quase todos nós já conhecemos o Rogério, mas há aqui pessoas novas, então vamos fazer só uma linha de apontamento e passamos a palavra, porque obviamente ele é que é o orador. Se calhar vou falar do microfone, uma vez que a minha voz é mais baixa que a do Rui. Rogério, muito obrigada mais uma vez. É com muita honra, com muito carinho todo que nós temos por si. Obrigada por estar aqui. Em breves palavras, o Rogério carece de apresentação, mas visto que basta aceder, hoje em dia, através da internet, nós temos acesso a toda a informação sobre o Rogério, mas de uma forma muito breve, o Rogério está já pelo mundo todo, desde Portugal, França, Inglaterra, Angola, Moçambique, Cabo Verde, África do Sul, onde deixa ficar as suas múltiplas obras também nestes lugares. Destaco algumas, já são à volta de não sei quantas, eu só trago umas 20 aqui que apresento muito rapidamente. Peço desculpa. Entretanto, entre nós já recebemos o Rogério várias vezes, destaquei algumas, destaquei a vinda do Rogério em 2011, com o drama espiritual de Javé. Temos também, em 2012, a espiritualidade do cosmos e a inteligência espiritual. O Flor Divino, também, em 2013. Esta foi a do ano passado. Sim. E agora sim temos várias obras ao longo do mundo inteiro. As obras, algumas estão aqui, estas sob o pseudónimo de João Delame e outras sob o nome de Rogério de Almeida Freitas. O Rogério, não sei como é que arranja tempo, mas é dedicado a múltiplas atividades, entre as quais um importantíssimo projeto órgão. É cofundador da Ziana Editora, da revista Consciência e da Sociedade Beneficente e Filantrópica Atlã. Entretanto, também dinamizou durante muito tempo o programa da rádio na Rede Boa Nova, em São Paulo, e na rádio Natal, tudo relacionado com a cidadania planetária. Há um programa muito interessante também já no YouTube sobre a entrevista no programa com o João Soares. De vez em quando vou lá e gosto muito, estou sempre a ver essa entrevista que temos com o Rogério e o apresentador João Soares. É muito interessante, aconselho a todos a verem. Entretanto, hoje o que nos traz aqui é a reintegração cósmica. A reintegração cósmica é o volume número 1 de uma trilogia. Sim. O objetivo é universal. O objetivo sempre das obras do Rogério, de Ian Valelem, é sempre o exercício da caridade fraterna. E um pouco mais tenho a dizer, deixo ficar alguns apontamentos soltos no ar. E termino com uma pergunta que toda a gente pode ler relacionada com a integração ao universo cósmico. Acho que é isso que hoje nos levou a este encontro. Obrigada.
todos. Agradeço a generosidade da presença de vocês. Estou só esperando isso aqui ligar para eu ver que horas são, para poder calcular o horário para que eu não abuse muito da sensibilidade de vocês. Como é, Mário? Nossa paciência. Não posso abusar muito mais. Hoje eu vou ter que falar de um tema, de um assunto, que ele a princípio não é... No Brasil a gente chama politicamente correto. Não sei se aqui em Portugal a expressão assume o mesmo contexto. Não, Deus, políticos. Esse é um dos dramas da Terra. Aliás, se formos trocar de lá pelos de cá, tirando meia dúzia, não dá nada no final. Mas no Brasil tem um problema muito mais sério que Portugal. Nós, cidadãos brasileiros, já nos corrompemos a tal ponto que não tem mais como a sociedade brasileira produzir políticos que sejam diferentes da população brasileira. Esse é o nosso drama. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo, do meu próprio povo. O dele não me separa. Então realmente fica difícil a gente falar em algo politicamente correto, se as atitudes de todos nós não são politicamente corretas. Mas o pior é que a gente vai falar aqui também de atitudes de outros personagens que não são e não foram politicamente corretas também. E é nisso que eu preciso pedir toda a prudência da parte dos senhores e senhoras que nos escutam. A minha pequenez é flagrante, eu sou um homem muito pequeno, cheio de defeitos, erro bastante. Por isso, me obrigo moralmente a sempre ressaltar esse aspecto e peço que nada do que aqui vai ser dito seja tomado como sendo verdade, como uma questão de crença ou fé religiosa. Rogo que apenas como sementes para a reflexão, as nossas palavras aqui possam ser abraçadas pela sensibilidade de vocês. Nada mais do que isso. Porque hoje nós vamos ter que semear um pouco sobre um assunto que precisa vir à tona. E pouco a pouco eu estou sendo obrigado a fazer isso, até porque o corpo que eu utilizo teve um infarto uns 3 anos atrás, com 2 paradas cardíacas. Foi uma coisa bem chique, bem organizada mesmo. E parece que eu não vou ficar mais muito tempo por aqui, então os próprios amigos espirituais estão pedindo para eu correr um pouco com a divulgação de algumas questões que estranhamente precisam vir à tona. E o porquê disso vir à tona através de alguém do meu tamanho, aí é que é mais complicado ainda. Por isso que peço e rogo a prudência de vocês. Vamos desenvolver então o tema, os portais e a reintegração cósmica. Jesus costumava falar ao povo através de parábolas. E como ele mesmo disse, com seus apóstolos, discípulos e pessoas de sua intimidade, ele falava sobre mistérios mais profundos, de forma mais direta, diferente do que ele falava ao povo. Essa informação está posta nos chamados evangelhos canônicos, ou seja, nos 4 evangelhos classicamente conhecidos, que foram absorvidos do cristianismo recém-nascente, pelo catolicismo, que no século IV depois de Cristo abraçou o cristianismo, e esses 4 evangelhos passaram então a ser tidos como os oficiais. Os evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas
formam então os evangelhos canônicos. Mas há aqueles chamados apócrifos. E apócrifos para a Igreja Católica, desde o século IV, são aqueles evangelhos que não têm autoria confirmada, ou seja, a procedência de quem escreveu aquilo não é de todo respeitada pela confiança do catolicismo. E o fato é que entre os séculos 2 e 4 pós-Cristo, nesse período existiam mais de 4.000 evangelhos que circulavam pelas centenas de igrejas do cristianismo nascente. Quando o catolicismo surgiu, ou seja, quando a figura do bispo de Roma passou a ser considerado o primeiro papa, e isso teria sido com Damaso, em 378 depois de Cristo, então houve essa divisão. E nessa divisão, um outro evangelho de Jesus, que era o mais conhecido de todos, tornou-se apócrifo. Ou seja, ele não foi aceito pela Igreja Católica no seu nascedouro, porque o modo como ele estava escrito, o modo como o Jesus que ali falava, esse modo era um pouco diferente ao juízo dos bispos de então, do Jesus que aparecia nas páginas dos 4 evangelhos chamados canônicos oficiais. Mas, em 1948, em 1945, 48, 49, ocorreram descobertas importantíssimas de manuscritos há muito perdidos, e surgem os tais manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, chamados gnósticos. E dentre eles aparece o tal Evangelho de Tomé. Exatamente aquele Evangelho que, na época, logo após a crucificação de Jesus, era o mais conhecido de todos, mas que depois caiu no ostracismo, desapareceu, passou praticamente 1.600 anos sem dele termos notícias e ressurge quando um pastor beduíno encontra, numa certa caverna, não confundir com os manuscritos do Mar Morto que foram descobertos um ano depois. O fato é que o tal Evangelho de Tomé, ele, ao ser estudado pelos doutores do século XX, todos ficaram chocados porque o autor daquele Evangelho era, de fato, Judas Dídimo Tomé. O nome do autor era Judas. Dídimo, em grego, quer dizer o gênio. Tomé, em aramaico, também quer dizer o gênio. E os doutores no assunto, as autoridades acadêmicas no assunto, chegaram à conclusão de que, de fato, Judas era um dos apóstolos de Jesus e, na verdade, irmão carnal deste. E de tão parecido era que ele tinha um apelido, e esse apelido terminou passando à posteridade, tanto na língua grega quanto no aramaico, posto que Dídimo e Tomé são apelidos que querem dizer o gênio. E há uma outra passagem de um outro evangelho que não foi aceito pela Igreja Católica, que conta que Jesus ia chegando num certo lugar, aí alguém lhe chama por Judas, aí ele diz, não, Judas é meu irmão, eu sou Jesus. De tão parecido, Judas e Jesus eram. O porquê do Evangelho de Tomé, ou seja, de Judas Dídimo Tomé, ser mais conhecido que os outros, na época de Jesus, ou melhor dizendo, 20 anos depois da sua crucificação, era pelo simples fato de Judas ser irmão de Jesus. Esse Evangelho tem 114 orientações que Jesus dá. E no capítulo 2 ele choca o leitor, logo na sua segunda certeza,
quando ele diz algo que nos evangelhos canônicos aparece somente assim: descubra a verdade que ela lhe libertará. A verdade liberta. No Evangelho de Tomé, Jesus já fala de uma forma mais profunda. Pois que esse Evangelho de Tomé traduz o modo como ele falava com seus amigos mais íntimos, não com o povo, já que com o povo era através de parábolas, e os 4 evangelhos canônicos é que registraram o conjunto do legado da mensagem de Jesus. Mas no Evangelho de Tomé, para os íntimos, Jesus dizia: aquele que busca a verdade, não cesse nunca de buscar, não cesse de procurar, mas ao encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á, e reinará então sobre o todo. Jesus diz que quem busca a verdade, não deixe nunca de buscar, pois que no dia que se defrontar com ela, ficará perturbado. Ou seja, a primeira etapa, segundo esse Jesus, do chamado quinto evangelho, ou seja, do evangelho de Tomé, a primeira etapa psicológica daquele que sente o ímpeto de procurar a verdade, de buscar a verdade. Nem 1% da humanidade sente isso. A maioria das pessoas andam entre o berço e a cova, totalmente despreocupadas do sentido da vida, do significado da existência, e a vida passa. Porém, alguns de nós simplesmente tem uma força íntima que faz com que nós busquemos alargar os nossos horizontes, procurando, entre aspas, a tal verdade. E Jesus afirmou de uma forma politicamente incorreta que quem procura a verdade, quem tem essa tendência, esse impulso, essa compulsão de procurar a verdade, quando com ela se defrontar, o primeiro estágio psíquico de quem com ela se defronta é a perturbação. Depois, você fica maravilhado e então você começa a reinar sobre o todo. Frasezinha difícil essa da gente compreender. Até um tempo atrás. Mas para nós, cidadãos do século XXI, já não é mais difícil de ser compreendido. Principalmente quando a física quântica, nos seus postulados, e seus postulados traduzem resultados matemáticos, apontam para o fato de que qualquer ser humano é co-criador da realidade em que ele vive. Ponto. Na verdade, o budismo já disse isso há 2.600 anos atrás, com outras palavras e sem as contas da mecânica quântica, quando Buda dizia: o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você deseja, transforma-se em realidade. Todos os mestres da antiguidade, sem conhecer a física quântica, falavam de um reinado que cada um de nós pode ter primeiro sobre si mesmo, para a partir desse reinado exercer a nossa conduta, a nossa expressão cidadã. Nós somos cidadãos universais, nós somos cidadãos planetários. Pena que nós pensemos que somos cidadãos portugueses, brasileiros, angolanos e ainda torçamos pelo Benfica e o Corinthians, aí a coisa se complica de vez. O fato é que nós somos cidadãos eternos, vivendo porções de tempo
em bolsões de realidades transitórias, caminhando entre o berço e a cova, sim, um corpo, mas a nossa alma, ela é eterna. E o fato é que despertar a natureza espiritual do nosso psiquismo, para que isto reine sobre a natureza animal desse corpo, é essa maestria que os mestres da antiguidade falam, que quando você isso faz, você reina sobre si mesmo e torna-se coautor da realidade na qual você está inserido. Antonine Meyer, uma escritora canadense, ela brinca com o fato bíblico de que Deus teria trabalhado 6 dias, criou tudo, descansou no 7º, mas o criou tudo aí é entre aspas. A criação ficou incompleta. E ela se diz escritora porque ela se chama, ou chama a si mesma de artesã do 8º dia da criação, porque Deus não criou tudo. Afinal, se Beethoven, Chopin, se artistas maravilhosos, poetas, não tivessem, por eles mesmos, ofertado a produção do que fizeram, como seria a vida hoje sem as músicas de Beethoven? Deus não fez isso. Então, nessa perspectiva, cada um de nós é artesão do 8º dia da criação, e é isso que provavelmente o Jesus quis dizer, que você se perturba quando se defronta com a verdade, mas depois, quando você supera isso, fica maravilhado e então você reina sobre o todo. Será que foi isso? Parece que é. Pelo menos aqui os amigos espirituais atestam que esse seria o objetivo de Jesus em ter dito isso. Com a mecânica quântica hoje a gente pode compreender matematicamente, e resgatando que os mestres do passado disseram, a gente percebe a lógica do que Jesus e outros mestres tentaram semear no nosso psiquismo. Ok, mas e a perturbação? Como devemos entender isso? Perturbação é uma das traduções desse Evangelho de Tomé para o português de Portugal. Se eu levar para o português brasileiro, a coisa funciona assim. Aquele que procura a verdade não cesse jamais de procurar, mas na hora que encontrá-la você ficará espantado. O brasileiro se espanta, não se perturba. E ao ficar espantado, depois você ficará admirado. E aí sim passará a dominar a realidade da sua volta. Se nós pegarmos as traduções do Evangelho de Tomé em francês, inglês, alemão, levando para o português, de Portugal, do Brasil, que seja, fica muito claro que a intenção de Jesus em falar isso, ele situava na primeira etapa o espanto, o pasmo, a perturbação de quem se defronta com, entre aspas, a verdade. E só há um modo de nós traduzirmos isso para o nosso entendimento, e é isso que nós vamos fazer na palestra de hoje, por isso que o assunto não é de todo politicamente correto. Porque ele vai tratar de um ser que nada tem de correto no sentido político que nós, com a nossa lógica e natureza humanas, achamos que alguém deveria ser. Pois que o ser que aparece nas páginas de todos os livros da antiguidade, variando apenas o nome com que ele aparece, mas naquele livro que nós mais conhecemos, que é a Bíblia, dos primeiros livros, a gente chama de Antigo Testamento, que é a Bíblia, para a gente entender. A Bíblia atual que a gente conhece, ela na verdade é um conjunto de 73 livros, são 46 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo. Os 46 livros do Antigo Testamento são 18 históricos, 16 proféticos, 7 sapienciais e 5
formam a Torá, que é o primeiro conjunto de livros da Bíblia, chamada Bíblia Judaica. Nesses 5 livros aqui, o tal Deus dos judeus, que se apresenta como Criador dos céus e da terra, ele se apresenta aos homens e mulheres da terra e escolhe para isso o povo judeu para poder se apresentar. Mas esse ser, ele não é politicamente correto. Ele não está nem aí para nenhum tipo de política humana. Ele não está nem aí para nenhuma preocupação com o psiquismo humano. Ele próprio fala que mandou Abraão matar o filho apenas para testar Abraão. Nós, por piores que possamos ser, não fazemos isso com quem a gente detesta, quanto mais com quem a gente gosta. Como é que Deus faz isso como ser humano? Só que ele não fez só isso, ele fez isso e mais outras tantas coisas que nos deixam espantados. E que por isso a gente não consegue aceitar esse Deus do Antigo Testamento. E o próprio Jesus teve muito problema quando veio à Terra para dizer se isso era verdade ou não era. O que é que ele disse? É verdade. Esse é o Criador do Universo. Jesus ratificou Javé, ou seja, o tal Deus dos judeus, como sendo o Criador do Universo. Mas Jesus não aplaudiu as atitudes dele. Até Jesus disse: eu, porém, faço diferente. Nas Escrituras, o Deus de Israel disse: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: quando lhe baterem no lado da face, ofertem no outro. Ou seja, Jesus era o enviado desse Deus, vem à Terra, confirma que de fato esse Deus existe, mas o que ele disse e fez e que está registrado na Antiguidade, ele, Jesus, não aplaudiu, tanto que ele agia diferente. Vocês querem coisa mais estranha que isso? Não, mas você não está exagerando no que você está dizendo, eu estou só repetindo o que está escrito na Bíblia. Quinta-feira, na hora da ceia, em que Jesus depois foi entregue, Jesus, já sabendo que Judas havia saído da última ceia para entregá-lo, Deus, Javé, me livre desse cálice. E o tal Deus disse: não. Ok, eu não vi o mundo fazer a minha vontade, mas a sua vontade. Ok, então eu vou ser crucificado. Está lá escrito. No Evangelho é isso que está escrito. A teologia que surgiu depois do século IV para tornar romântico, politicamente correto, a coisa estranha, escrita há milênios, e que eles, os agora donos do cristianismo, os romanos, que perseguiram o cristianismo até a época de Constantino, mas depois do século IV transformaram o cristianismo na religião oficial do Estado romano, eles não distorceram o que estava escrito, mas criaram uma teologia procurando explicar isso. E aqui surge a explicação. Esse Deus, por estranho que seja, ele amou tanto o mundo que mandou o seu filho predileto sofrer para que com seu sangue ele pudesse pagar os pecados dos seres humanos. Vocês querem uma explicação mais frágil do que essa? Mas é que perdura há 1600 anos. E é que está entranhada no subconsciente de todos nós. E é a que a gente aceita sem se questionar. Aí o espanto some. Aí não há perturbação. Jesus foi crucificado para salvar a minha vida. Eu uso da minha fé
me encho de êxtase pensando que o sangue de Jesus lavou os meus pecados, continuo a ser um cretino pecador, e o mundo se resolve desse jeito? Sim. A vida religiosa de quem assim acredita se resolve desse jeito, mas o mundo está a cada dia ficando mais complicado. Mas as religiões continuam orando, todo mundo ora todo dia, todo mundo paga dízimo, todo mundo toma água frutificada, posta com a melhor das intenções, e a vida vai ficando mais feia, mas a explicação teológica permanece. Não, Jesus deu a vida para nos salvar. Será que foi? Salvar quem? De quê? Para quê? Alguém aqui se sente salvo? Alguém nesse mundo se sente salvo? Sim, aqueles que têm fé no sentido de crença. Jesus me salvou. Maravilha. Com crença a gente não pode discutir, tem que respeitar. Mas, segundo os amigos espirituais, ou a gente amealha amor no próprio coração, para que quando a gente deixa esse corpo, nosso espírito leve a sua própria riqueza amorosa, ou Jesus disse, não, ele não tem como. O próprio Jesus disse uma frase que parece que põe por terra a crença fácil e simplória de quem diz que nele acredita, mas comete os piores crimes, porque ele disse que a cada um seria dado conforme as suas próprias obras. Ele não falou, se você acreditar em mim, você... Isso, os seguidores dele é que começaram a inventar essa história. Ele não. Ou seja, sendo extremamente incorreto agora, a natureza da Terra, ela é assassina. Todas as espécies que existem na natureza terrestre têm no DNA que as marca a compulsão por destruir outras vidas. O jacaré, o leão, a aranha, a hiena são predadores que não têm culpa de ser o que são. Eles nasceram assim porque é um processo de urdidura por trás da natureza terrena que faz com que cada espécie tenha o seu genoma, e o código de DNA de cada genoma define a natureza de cada espécie. E o leão está ali, vai passando uma zebra, ele mata. Mas o leão tem culpa? Não, ele não é racional. Ô, seu leão, dá para o senhor parar de comer zebras e comer só capim? Não tem como a gente levar um papo desse com um leão. Leão não é leão, ele nasceu leão porque alguém criou. Quem é esse alguém? O fantástico é que ao mesmo tempo que a gente percebe que a natureza humana, toda ela tem um DNA doentio, até plantas são carnívoras, matam alguns bichinhos para comer. A única espécie que deveria não fazer isso, mas é a mais predadora de todas, é uma tal espécie que é tida como pensante, como racional, que seríamos nós. Mas nós somos quem matamos das formas mais sofisticadas e ainda sentimos ódio. O leão não sente ódio por ninguém. O que é isso? Não, mas foi Deus que fez essa natureza toda. Mas Deus, ele é perfeito em todos os seus atributos. Como é que é alguém perfeito constrói uma máquina de trucidar sensibilidades? O Jesus que aparece no Evangelho de Tomé é o Jesus que tenta explicar a humanidade que está havendo uma confusão, porque nós estamos chamando de Deus quem não é Deus, é só um ser que criou.
um cientista universal que criou um contexto existencial a partir da sua própria tradução, da sua própria situação mental, e essa situação era doentia, e por isso que tudo que disso surgiu, doente permaneceu e doente permanece. E a espécie Homo sapiens que surgiu na Terra tem uma função importante nesse processo, mas não é do jeito que as religiões ensinaram. O Jesus que aparece nas páginas do Evangelho de Tomé provavelmente é o Jesus ressuscitado. Jesus, enquanto esteve vivo entre os homens e mulheres de sua época, ele falava através de parábolas para o povo, falava de forma mais profunda com seus amigos, morreu, começou a aparecer no estado de ressuscitado para muitas pessoas, não foram só as que aparecem, e a quantidade de vezes que Jesus apareceu ressuscitado não é aquela quantidade registrada nos evangelhos, é muito maior, mas o fato é que ele, como ressuscitado, parece que falou mais abertamente sobre alguns assuntos que, quando ele estava vivo, houve por bem não falar, ou não percebeu enquanto homem, mas isso é um outro aspecto. O fato é que, ainda que Jesus não tivesse dito que quem procura a verdade, quando se defronta com os primeiros painéis da verdade, se perturba, a pergunta que eu faço objetivamente para a nossa reflexão é: se a gente acha que Deus é perfeito, e se a gente acha que isso que está aqui na Terra, nesse universo, foi criação de Deus, a pergunta: como é que alguém perfeito cria isso? Alguém tem uma resposta? Ninguém tem. A teologia, quando não tem resposta, ela romantiza e cria dogmas para que a gente acredite nesses dogmas e aceite a coisa fica mais fácil. Que coisa fica mais fácil? O fato de que na Bíblia aparece um ser que não tem nada de espiritualizado, que se apresenta como Criador do universo, e que ele defende o império do mais forte sobre o mais fraco. Mas, ao mesmo tempo, ele começa também a pedir que o mais fraco seja acolhido, seja respeitado. Em resumo, pessoal, no mesmo Evangelho de Tomé, Jesus também diz: percebam que estão à vista, que o oculto lhes será então revelado. O que é que está à vista? Uma natureza onde todas as espécies são assassinas, mas o que é que isso significa? Significa que isso não é obra de um Deus perfeito. Isso é obra de algo ou de alguém com problemas. Qual o meu drama, pessoal? É que essa coisa oculta me foi jogada na minha condição humana para que fosse explicada. Porque, como também está dito no Evangelho de Tomé, nada há que esteja oculto que não venha a ser revelado, palavras de Jesus. Tudo que está oculto um dia terá que ser revelado. Então, sob essa perspectiva é que nós vamos agora começar a nossa palestra. Quem pensava que já estava terminando, ainda vai começar. Isso é só uma introdução para vocês entenderem como o contexto é complexo. Então, o que nós vamos aqui agora falar se situa nesse campo de revelação do que estava oculto, de uma história que nós desconhecemos, de algo que não deve ser tido por nós como verdade, porque somente o suceder de gerações, somente lá mais no futuro, as gerações dos séculos 23, 24, 25, que seja, poderão ter mais ousadia filosófica,
ter mais perspectiva científica e já estarem livres dos dogmas doentios das teologias baratas que nos condicionam, nos cegam e fazem com que a gente viva sem perceber que a vida nos convida a uma ousadia filosófica de aprofundar os nossos conhecimentos e não ficar só na fé fácil. Fé fácil, pessoal, é a melhor forma de se deixar manipular. Os próprios espíritos disseram através de Kardec: espíritos, antes de crer, vírgula, compreender. Ou seja, antes da gente acreditar, a gente tem que tentar compreender, senão a gente fica sendo manipulado pelas crenças fáceis e a vida fica feia. Porque as crenças fáceis tornam o ser humano um simplório, transformam o ser humano numa mera criatura, ferramenta de um processo em que as elites religiosas se engrandecem, mas os fiéis, os adeptos, não. Nós precisamos ter a ousadia de, para além de sermos religiosos ou pretensamente espiritualizados, nós precisamos ser emancipados, livres. Ter a liberdade mental e a ousadia espiritual de arriscar, sem nunca pretender impor nada sobre quem quer que seja, preferencialmente nunca assumindo nada como verdade, mas se deixando aberto inteiro para se deixar preencher por tudo, mas com o crivo da razão e da lógica amorosa. É assim que a gente cresce. Mas na hora que eu digo, eu descobri a verdade, descobri. Rogério, você é bonito. Sou, pronto. Vou viver o resto da vida pensando que sou bonito, essa é a minha verdade, e eu sou essa tragédia. Acreditar é um conforto maravilhoso. Agora, pensar requer um esforço, e nós somos preguiçosos. Então, eu vou ter que tirar vocês da zona de conforto, do que até agora a gente se acostumou a pensar, para poder falar umas novas fofocas, para a gente poder refletir continuadamente sobre o assunto Javé. A fofoca espiritual que tem por aí é que há cerca de 4 milhões de anos atrás, desculpa, os amigos espirituais, porque tem algumas pessoas presentes que não sabem nada do assunto por trás de Javé. Então vou ter que fazer alguma... Também tem gente aí da espiritualidade que é conveniente que assim seja feito. O que de mais antigo existe na Terra, em termos de registros do passado, não são as religiões, são as mitologias. As religiões nasceram a partir das páginas das mitologias. Impressionante é que em todas elas há o registro de uma confusão que vem rolando desde a criação desse universo. Essa confusão vem acontecendo continuadamente. Essa confusão, esse embate vem ocorrendo a cada momento cósmico desde que esse universo foi criado. Onde é que isso está escrito? Com esses detalhes todos na mitologia hindu, que diz que o nome dessa confusão, o nome dessa briga entre as entidades criadoras desse universo, no sânscrito antigo chama-se Lila, que é exatamente o fato da Trimurti hindu, ou seja, a tríade de deuses dos hindus, Brahma, Vishnu e Shiva. Esses seres vêm, entre aspas, brigando filosoficamente, desde o início dos tempos desse universo, sobre 2 assuntos. Quem deles 3 criou o universo e quem deles 3 manda no universo. De tão ridículo é o assunto, a gente lê e diz, isso parece coisa de criança, mas depois que a gente se espanta ao perceber como Javé é o mesmo Brahma da tribo hindu. Brahma é a forma com que os hindus chamavam o Criador do Universo. Alá é a forma como os árabes chamam. Javé é a forma como
os judeus chamavam. Jeová é só o nome Javé no inglês na época da Rainha Elizabeth. É o mesmo ser. O fato é que essa história está escrita nas mitologias. Eu não vou aqui reproduzi-la, porque vai tomar muito tempo. Mas é uma história tão espantosa que ninguém acredita. Tanto é que isso foi traduzido como sendo mitologia. Porque para nós, homens e mulheres desses tempos modernos, aceitar isso como sendo uma provável verdade ou uma possível origem de toda essa história é espantoso, não é científico. Por isso virou mitologia. Mas o que é que essas mitologias dizem? Que um ser criador, um belo dia expressou de si mesmo com sua força mental um programa de criação, de faixa de realidade, e foi engolido pela própria faixa. É como se um cientista louco criasse algo e, de repente, se visse engolido, atraído pelo que criou, e passou a ficar agora prisioneiro lá no âmbito interno daquilo que acabaram de criar. Em resumo, é essa história de Javé, ou de Brahma, ou de Alá. Os seus companheiros lá de fora, vendo o tamanho da desgraça que estava ocorrendo, em momentos depois mergulharam, assumindo corpos dados a partir desse ser para poder tentar ajudá-lo. Então a tríade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, representa exatamente as três divindades mais importantes ou responsáveis por esse processo. E no meio dessa briga, no meio dessa história toda, centenas de milhões de seres foram criados como anjos. Anjos é a forma como nós aqui na Terra chamamos essa história, depois de uns bons 13 bilhões de anos. Mas também tem os demônios. Que esse nome choca a gente. Demônio? Não, por quê? Porque na Idade Média, a Igreja Católica transformou esse nome em algo terrível. Mas não era assim. Na verdade, antes dos padres católicos fazerem isso, no século II a.C., alguém fez pior. Porque antes do século II a.C., ou seja, antes de 2.200 anos atrás, existiam anjos bons, anjos maus, existiam deuses bons, deuses maus. Existiam o quê? Na cultura das pessoas que viviam nessa época. Porque todos os milênios anteriores tinham esses conceitos de deuses bons, deuses maus, anjos bons, anjos maus, demônios bons, demônios maus, ser humano bom, ser humano mau. Isso era a forma normal de se pensar. Mas no século II antes de Cristo, alguém transformou o conhecimento, colocando através de imposição de crença que anjo era bom e demônio era ruim. Então, desde essa época, demônio passou a significar uma coisa ruim. E nós que vivemos hoje, morremos em meio da palavra demônio, exatamente devido a essa herança condicionada, mas é equívoco profundo. O fato é que esses seres todos, e eu não vou nessa palestra poder explicar melhor sobre anjos e demônios, mas daqui a um mês vai ter um Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos que a gente está lançando na internet, em que todos os cursos que eu estou dando lá no Brasil a gente vai disponibilizar isso aí, porque eu vou ter que viajar menos. O coração, o corpo aqui só está funcionando na base dos 50%, o resto já não. Então, eu vou colocar isso na internet para se servir para alguém. Tá. O fato é que a nossa história começa há cerca de 4 milhões de anos só. 4 milhões de anos? 4 milhões de anos. Por quê? Porque todos esses deuses, e se a gente olhar nas mitologias, eles têm uma característica, eles não morrem. Eles são imortais, eles brigam uns com os outros, mas ninguém morre. De fato, eles não morrem.
Mas, comparados conosco, eles parecem que não morrem, porque nós vivemos aqui 80, 90, 100, 110, 120 anos, e a notícia mitológica que tem sobre a vida desses seres em milhares de anos, milhões de anos, Javé existe desde que o universo começou. Por isso que a Moisés ele disse, eu sou aquele que é, eu sou o que eu sou, porque ele é o que é, desde que ele caiu nesse universo, se recriou, e ele é o mesmo rapaz desde então. Qual o problema? O problema é que há cerca de 4 milhões de anos atrás, um desses seres de primeira hora criados por Javé morreu. Ou seja, um rapaz com cerca de 13 bilhões de anos e que todo mundo julgava imortal morreu. É isso que reza uma certa fofoca cósmica espiritual. Nesse período, o tal Javé, ao saber disso, Javé não fica furioso nas páginas da Bíblia, né? Tem hora que ele... O próprio Moisés fez uma raiva a Javé. Isso está na Bíblia, pessoal. O Moisés teve que ser escondido porque Javé ficou procurando Moisés com seus anjos para matá-lo. Moisés era o escolhido de Javé, mas desobedeceu a Javé. Javé teve tanta raiva que ia matá-lo. Está na Bíblia. Então Javé, segundo essa história que eu estou contando a vocês, quando soube que um dos seus filhos de primeira hora morrera, ele, em vez de ficar furioso, entrou numa depressão profunda. E aqui eu peço licença a vocês para dizer o quê? Que eu vou usar as palavras do nosso vocabulário, tipo, Javé teve depressão. Eu não tenho outras palavras para usar, mas a coisa não funciona desse jeito, é muito pior. Mas eu não tenho outras palavras. Então eu vou romantizar, vou criar um romance aqui em cima da história para a gente entender. E devido a esse fato, esse ser, Javé, que é prisioneiro de uma faixa de realidade subjacente à nossa realidade universal física, ele então solicitou aqui um dos seus filhos, em que ele mais confiava, fosse a esse local, entre aspas, entender o que estava se passando. Como é que alguém imortal havia morrido. Esse ser, que hoje nós chamamos aqui na Terra de Cristo Cósmico, que foi aquele mesmo que nasceu com Jesus, na época ele aportou num mundo que hoje aqui na Terra nós chamamos de sistema de Capela. Capela é uma estrela aqui da nossa galáxia, e que, segundo as revelações espirituais advindas através da mediunidade de Chico Xavier, que no ano de 1948 escreveu um livro junto com seu mentor espiritual Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, nesse livro eles falam dos exilados de Capela, ou seja, de espíritos que viviam nesse sistema de Capela, de Alhures, e houve lá um problema. E esses espíritos, ao perderem suas condições existenciais lá, terminaram sendo exilados para a Terra. E isso é o que está dito no livro. E também num outro livro de Edgar Armand, chamado Os Exilados de Capela. Então a história de Capela teria começado, na verdade, com a chegada desse Cristo cósmico que escolheu dos mundos de Capela, porque nessa época esse mundo tinha uma conexão com o nível de realidade em que esse ser, filho de Javé de primeira hora, havia morrido. Então o Cristo cósmico se estabelece em um dos mundos de Capela, exatamente para procurar entender o que estava se passando, para poder comunicar ao Senhor Javé o resultado do que ele iria encontrar. Aqui entra
no contexto que nós estamos falando, pela primeira vez, isso que chama portais. A nossa palestra é os portais e a reintegração cósmica. Nessa época, todos os portais do universo estavam abertos. O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que nessa época, todos os portais interdimensionais, não só do universo que a gente vive, mas de todas as faixas de realidade inerentes à criação desse ser chamado Javé, todos estavam abertos. O que é isso? A criação de Javé é formada por duas faixas de realidade, uma subjacente à outra. Uma faixa de realidade é essa do nosso universo físico, e a outra faixa é que ele se encontra vivendo com toda essa multidão de anjos e etc. E tal. Mas aí implica dizer algo. Quando Javé puniu os anjos clones rebeldes, há 12 bilhões de anos atrás, alguns desses ressurgiram como demônios com poder mental muito forte, mas destituídos de qualquer evolução espiritual, e os demônios de primeira hora tinham o poder mental de também criar as suas faixas de realidade. Então, a partir desse momento, ou seja, uns bons 12 bilhões de anos atrás, existia o universo, a faixa de realidade de Javé, e começou a existir também faixas de realidade entre essas duas, criadas pelos demônios, criadas pelos deuses. E eu não sei se alguém aqui já leu o Mahabharata, que é o épico hindu. Vocês viram o livro Mahabharata? É um dos livros mais interessantes da humanidade, mas ele é doido. Por quê? Porque ele causa espanto. Por que ele causa espanto? Porque ele conta coisas que nos espantam. Mas que tipo de coisa que o Mahabharata conta que nos espanta? Porque o Mahabharata diz assim, que houve um tempo em que todos esses seres se aproximaram da Terra e Indra, por exemplo, que é um dos deuses do panteão hindu, vivia no seu próprio céu, ou seja, na sua própria faixa de realidade, que os hindus chamavam de Loka, L-O-K-A, Loka. E Indra viu quando Brahma deu poder a um demônio, e Indra saiu do seu céu, entrou no céu de Brahma, chegou para Brahma já vê, tá? E disse: você está louco, velho gagá? Você está dando poder a um demônio, e com esse poder que você deu, ninguém vai poder vencê-lo. Você está louco? Aí Brahma disse: procure visto que ele haverá de encontrar uma solução para todos nós. Aí Indra saiu do céu de Brahma, foi para o céu de Vishnu, falou com Vishnu, depois veio para a terra. Ou seja, o Mahabharata nos conta coisas que a gente lê e diz: isso aqui não... Óbvio que isso não é verdade. Eis o problema. Parece que isso é uma bruta verdade, só que é espantosa. Vocês se lembram da mitologia nórdica? A mitologia nórdica são 9 mundos que têm interconexão uns com os outros e que tem na chamada árvore Yggdrasil o eixo que une esses 9 mundos. Tem certas épocas que os caminhos, os portais entre os 9 mundos estão abertos, então o pessoal sai de Asgard, vai para Niflheim, alguns vêm aqui para Midgard, que é a terra. Mas tem outras épocas, eu não sei se alguém viu o filme Thor 1 e 2 agora. O número 2 é exatamente o quê? Esses portais estavam fechados há muito tempo, mas devido a um certo alinhamento cósmico, eles iam se abrir e uma guerra iria ser retomada
porque não sei quem ia sair de tal mundo com tal arma. A mitologia nórdica diz a mesma coisa da mitologia hindu. Mas detalhe, os estudiosos traduzem a mitologia nórdica como se esses 9 mundos pertencessem a essa faixa universal. Não é. São interdimensões, ou são faixas interdimensionais. Cada faixa criada por um demônio desse, um deus desse, e Odin é um deles. Odin é o Deus Supremo da mitologia nórdica. Era um universozinho pequeno à parte. Então, quando o Cristo cósmico chegou, há 4 milhões de anos em Capela, e de lá adentrou a faixa de realidade, ou seja, a loca, ou seja, o céu daquele Deus que havia criado, para verificar o porquê dele ter morrido, o Cristo cósmico, quando adentrou, percebeu que tinha havido um problema mental com aquele ser há 12 milhões de anos atrás, na hora que ele havia criado aquele céu. 12 bilhões de anos depois, aproximadamente, a criação começou a reverter o processo e começou a, literalmente, como se o céu começasse a cair na cabeça dos habitantes, e aquele ser que tinha a mente dele vinculada à sustentabilidade do cenário sucumbiu. E o Cristo cósmico percebeu que isso iria acontecer inapelavelmente com todas as faixas de realidades que haviam sido construídas pelos demônios de primeira ordem, pelos superdemônios, pelos superdeuses. Aí ele fez um cálculo e percebeu quando seria o momento em que esses portais todos, os últimos, se fechariam de vez. Só que isso foi há 4 milhões de anos atrás. Aí ele é o que reza a fofoca cósmica. Ele tentou explicar isso a Brahma não aceitava que a obra dele tivesse imperfeições, porque o problema é que o Cristo cósmico percebeu nessa faixa de realidade também está ocorrendo na faixa de realidade onde Brahma existe. Os hindus chamam de Brahma Loka, o céu de Brahma, ou seja, a faixa de realidade onde Brahma já vem existe com toda essa turma aqui. O problema é que o Cristo cósmico percebeu, quando adentrou o céu do ser criador daquele céu, daquela faixa de realidade em que ele havia morrido, o Cristo cósmico percebeu 2 problemas. Esse primeiro que eu acabei de dizer, todas as faixas de realidade criadas a partir de um poder mental, sem a devida estruturação com a parte material, iriam em algum momento sucumbir e fechar os seus portais. Só que antes de fechar os portais, cada faixa de realidade dessa atrai todos os seus habitantes, porque é assim que a ciência dessas questões funciona, para que eles fiquem prisioneiros dos portais, o que eles criaram, ou onde eles nasceram. Porque cada demônio desse, ao criar uma faixa de realidade, ele começou depois a criar seres para habitar aquela faixa de realidade. Quando os portais estavam abertos, essa turma saía por aí. Só que, de 4 milhões de anos para cá, esses portais começaram a atrair de volta quem estava solto. E o Cristo cósmico percebeu também que um outro problema que os cientistas humanos agora já sabem, que é os chamados túneis de minhoca, ou microtúneis. Que é isso? Esses túneis encurtam o espaço. Nós não vamos aqui falar disso. Esses túneis surgiram no primeiro segundo da criação do universo, obedecendo ao plano de Javé.
devido ao mesmo problema, esses túneis também que estavam abertos esse tempo todo iam fechar. O fato é que os portais que estavam abertos durante bilhões de anos, e esses seres todos se acostumaram a entrar e sair deles, o Ramayana, que é um outro épico hindu, conta a guerra de um Deus que saía do seu céu com outro Deus que saía do seu céu. Aí eles marcavam: onde é que a gente vai brigar? Lá na terra. Aí os dois exércitos saíam das locas deles, vinham para a terra, brigavam aqui na terra, e nessa época a nossa espécie começou a existir. E os terráqueos, sem entender nada do que estava se passando, a um palmo no nariz deles, viam aquelas figuras voando. Isso tudo está descrito nos livros das mitologias, e para nós é espantoso. Tão espantoso é que não pode ser considerado verdade. Tão louco é. Mas parece que é o contrário. O fato é que quando o Cristo cósmico disso soube, ele criou um plano, um projeto, junto com o outro ser chamado Shiva. Lembrem-se, na tribo hindu tem Brahma, que é o mesmo Javé, tem Vishnu, que a gente pode entender como sendo Jesus, e Shiva, que a gente pode entender como sendo Sai Baba, foi a última encarnação de Shiva. Então Shiva e Vishnu estão sempre atuando junto a Brahma como forma de ajudá-lo e de manter Brahma vivo, porque se aquele ser que morreu, na hora em que ele morreu, a realidade que ele criara começou a... Brahma, como é o pai de todo esse processo, tem na sua mente a sustentabilidade da criação. Então é preciso manter Brahma vivo até que uma solução exista para que esse universo possa então depois ser desligado com calma. E essa solução chama-se amor, não tem outra forma. Quando Jesus veio ao mundo e pediu desesperadamente que a gente amasse incondicionalmente, o problema é que os anjos clones são robotizados, não conseguem amar. O problema é que os demônios têm poder mental grande, mas altruísmo zero. Só os seres biológicos que surgiram no universo, e entre estes a nossa espécie foi a última que surgiu, é que tem senso crítico e razão filosófica e potencial amoroso, e é por isso que Jesus veio nos convidar a essa loucura de amor incondicional, porque nós temos que amar, e enquanto amamos através do DNA, nós injetamos forças em todos esses seres que por eles mesmos já faliram. Javé faliu. O Criador desse universo faliu há muito tempo atrás. Ele está sendo amorosamente sustentado por essa conspiração amorosa, que não pode esperar nada dos demônios nas suas locas, que hoje estão fechadas, e nem muito menos dos anjos clones. Eles estão trabalhando com raças biológicas no âmbito desse universo que podem evoluir, e na medida que cada um de nós evolui, a gente carrega 1 milhão, sei lá quantos, com a nossa força amorosa, porque eles não podem mais criar isso. Se isso for verdade, põe espanto na história. Parece que é. O fato é que há 4 milhões de anos atrás, quando Jesus fez as continhas, Jesus ainda não era Jesus, era o Cristo cósmico. Ele não tinha nascido na terra ainda como Jesus. Mas ele fez umas contas, juntou os calendários. Desculpe, agora eu estou brincando porque eu não sei como é que eu posso explicar isso para vocês. Agora que eu estou percebendo porque é que fica até 6 milhões de anos. Nessas contas lá, ele já viu que a maldição do técnico bem fica. Eu soube dessa maldição. Mas não foi Jesus que veio. Vamos deixar a esperança para
os adeptos do Benfica, que foi só o técnico lá que fez. Mas, quando o Cristo Cósmico fez lá as contas de uma ciência que a gente desconhece, sabem quando foi que ele percebeu que os últimos portais se fechariam de vez? Em termos do nosso calendário, isso corresponde ao dia 21 de dezembro de 2012. A tal data em que a gente ficou, o mundo vai se acabar, porque aqui na Terra essa notícia chegou de outra forma. Mas em sendo verdade, e se for verdade o que eu estou falando para os senhores, em 2012 todos os portais fecharam. Hoje, dia 17 de maio do ano 2014, todos os demônios estão literalmente fechados nas suas locas, prisioneiros. Todos os anjos clones estão prisioneiros junto com o Javé no Brahma Loka, que é essa faixa de realidade principal. Ninguém tem liberdade para agir. De lá, eles não podem mais interferir no nosso processo, no nosso progresso aqui na Terra. Só quem pode interferir no nosso progresso são os próprios seres desse lado do universo. São o que nós chamamos de extraterrestres. Os nossos amigos espirituais, lá da espiritualidade, eles não podem inspirar os anjos clones, porque os anjos clones têm um código genético que torna os seus corpos robotizados. Eles não têm vontade. Eles só obedecem a mente de Javé. Já os demônios que estão nas locas têm poder mental livre, ou seja, têm liberdade mental, mas não têm altruísmo nenhum. Então não podem também ser inspirados pelos mentores espirituais, porque eles... Só quem pode ser inspirado pelos espíritos são as criaturas biológicas que estão evoluindo lentamente no universo. Nessa perspectiva, a última raça que surgiu no universo, nesses 13,4, 5, 6, 7, 8 bilhões de anos que o universo existe, a última raça que surgiu, que nasceu, é a nossa. E parece que nós somos a raça que nasceu já com manipulação de DNA, que nos permite ter um senso crítico e uma razão filosófica tal que nos permita buscar a verdade. Em algum momento, quando a gente se defronta com isso, a gente se espanta, mas se a gente superar esse espanto, a gente se equilibra espiritualmente falando, a gente começa a ficar maravilhado com toda a loucura do processo e começa a dar a nossa contribuição amorosa para que aquelas criaturas que faliram enquanto individualidades a tal ponto que tiveram que criar outras inteligências para delas se servirem, para que essas inteligências façam o que elas não mais conseguem fazer. Pitágoras, que viveu há cerca de 2.600 anos atrás, dizia uma frase muito enigmática. Os humanos, vírgula, cuja raça é divina, vírgula, podem discernir o erro, vírgula, perceber a verdade. Por que Pitágoras escreveu isso? É como se outras raças pensantes não tivessem olhos para discernir o erro e nem razão filosófica para perceber a verdade. Por que será que no Alcorão há a descrição de quando o primeiro homem surge, os anjos de Javé, ou de Alá, dizem, mas esses podem mais do que nós. E Javé manda, Alá manda todos eles se ajoelharem, homenageando o homem recém-criado.
Por quê? Porque os anjos não têm livre-arbítrio, como eu já falei. Eles não têm liberdade, eles são robotizados, eles obedecem a Javé. Decorridos 13 bilhões de anos de idade que eles têm, a faixa de liberdade mental que eles têm é muito pequena. Eles nem percebem o problema que eles e Javé têm, que é uma doença terrível. Essas figuras chegaram uma vez para esse ser humano menor e fizeram de tudo, até que eu disse: olha, vocês estão doentes, eu sou miserável, tudo bem, mas nós aqui na Terra somos miseráveis, mas vocês estão acontecendo. Eles não aceitaram lá. Passei 2 anos apanhando o que eu digo, recebendo vibrações de fúria, de raiva, porque eu estava sendo um humano terráqueo que não estava me submetendo a eles, até que eles disseram: não, é isso mesmo, peraí. Quer dizer que vocês não conseguem ver a própria situação? Aí estão usando nós humanos para que nós compreendamos, aí quando a gente percebe, a gente termina dizendo e vocês não aceitam, batem na gente e depois vocês percebem que o que a gente está dizendo é isso mesmo. Nós criamos vocês para isso, para que vocês vissem o nosso problema e vocês mesmos criassem a solução possível. Por isso que Jesus nasceu com os humanos. Vocês vejam como a coisa é complexa. Já está além do espanto. Não sei nem que palavra usar. Mas o fato é que, por que é que a nossa pátria planetária, por que é que a nossa casa planetária, por que é que o nosso planeta ficou isolado da convivência cósmica? Porque Pitágoras, que viveu aproximadamente, como eu já disse, 2.600 anos atrás, até a época de Pitágoras, a Terra tinha de tudo. Demônios, bons, maus, complicados, poderosos, anjos, ou seja, seres extraterrestres. Era uma confusão já. Aí alguém definiu: só vai ficar a espécie homossexual, como sendo a espécie responsável pelo progresso planetário. Porque se todas aquelas espécies ficassem na Terra, não seria possível progresso planetário. Por quê? Porque todas aquelas espécies queriam dominar quem? Os seres humanos. Na verdade, nós, seres humanos, fomos criados por uma certa manipulação que uma dessas equipes fez, na hora em que, precisando de trabalhadores que entendessem suas ordens, eles manipularam uma certa genética nossa. E há cerca de 50 mil anos atrás, os próprios cientistas terráqueos já descobriram, surgiu um gene que habilitou a raça humana a falar, a ter uma linguagem. Veja, nós só podemos pensar se tivermos o atributo da fala, porque só com símbolos é que eu penso. Eu posso dizer: eu estou atrasado, eu tenho que correr. Mas eu só penso isso se eu tiver essas palavras: eu estou atrasado, eu tenho que correr. Para que surja isso, é preciso surgir a racionalidade. A racionalidade precisa de um código genético que permita que o espírito, imantado a esse corpo, o espírito pense. Mas se o corpo não tenha o modo operacional, esse pensamento não vai ser refletido no cérebro animal. O leão não pensa, porque a alminha do leão não é edificada, no sentido de ser racional, e nem o cérebro do leão permite a fala, ou seja, a existência de símbolos que permitam a comunicação. Mas a raça humana, há 50 mil anos, alguém mexeu no nosso DNA.
E de repente Adão e Eva, que eram dois quase humanos, né? Sim, vivendo, nus, sem conhecer o bem e o mal, sem ter razão filosófica desperta, sem senso crítico nenhum, de repente, a culpa foi de Eva, claro, a culpa é sempre da mulher, comeu a maçã e ainda convenceu o coitadinho do Adão. Ou seja, as mulheres erram 2 vezes. Claro, quem escreveu a história foram os homens, aí sempre sobra para a mulher. Então, aí a partir daí, a humanidade começou a falar, começou a conhecer o certo e o errado. Ou seja, adquiriu liberdade mental, livrou-se do peso da imposição do ser criador Javé, tanto que ele não gostou, que expulsou Adão e Eva lá do Jardim do Éden. Entre aspas. O que é isso? É só uma metáfora? Pessoal, tem um livro de Zechariah Sitchin chamado O Livro Perdido de Enki. Deveriam. Assurbanipal foi imperador assírio que viveu há cerca de 2.700 e poucos anos atrás, e o cara, na sua época, além de imperador, ele aprendeu a ler e a falar todas as línguas do mundo naquela época e criou uma super biblioteca em Nínive, antiga capital do Império Assírio. E ele, além de imperador, era o bibliotecário principal, ele é que organizava tudo. O cara era fantástico. Nínive foi destruída. Quase 2000 anos depois, só no século XVIII e XIX, é que as ruínas da biblioteca da antiga cidade Nínive foram redescobertas, obviamente, no Iraque, que hoje a Síria se chama, Síria e Iraque. E milhares de tábuas da época da Assurbanipal foram encontradas, e dentre as quais está lá o livro perdido de Enki, em que Enki se auto-apresenta como sendo um dos deuses dos Anunnakis que viveram junto aos Sumérios, e ele diz que foi ele, com o filho dele e o irmão, que manipularam o código genético da espécie que estava vivendo na Terra para que eles falassem. Não, mas essas tábuas sumérias, isso não é falsificado? Não, não é. Já foi feito todo tipo de teste. Não, e a linguagem suméria acadiana, não, o pessoal demorou a traduzir. Não, mas está escrito, tá, mas não pode ser verdade, isso é mitologia. Mais uma mitologia. Ou seja, o nosso espanto é tamanho com essas notícias do passado que a gente só tem uma forma de fazer. Para viver melhor, a gente diz que isso é mitologia e pronto. Mas não. E o problema é que, para tornar possível o ser humano ter um futuro, alguém decidiu, sai da Terra todas as outras equipes, seres extraterrenos, demônios, o que for, que estejam tentando dominar a espécie humana, porque a espécie humana tem que crescer, porque ela tem uma missão extremamente importante nesse contexto. Estranhamente, a partir do século 6, 7 a.C., não mais há relatos da presença de anjos, de deuses e demônios na história da Terra. Mas antes desse período para trás, é só o que existia. Por que será? Porque a Terra, quando essa turma foi expulsa, ela ficou isolada mais ainda. E até hoje ela permanece isolada. Por quê? Segundo Javé, como forma de permitir os seres humanos evoluírem sozinhos, sem a interferência indevida o tempo todo de outras civilizações de fora que querem só que é chegado o momento
desse isolamento acabar, pois que a Terra precisa ser reintegrada agora ao contexto cósmico. Daí o título, Reintegração Cósmica. Por quê? Por vários motivos. Mas, um dos aspectos que hoje eu trago à tona é exatamente um dos motivos da reintegração. Como os portais interdimensionais foram fechados e a turma que estava tentando dominar os míseros seres humanos da Terra, essa turma foi toda atraída pelos seus portais e hoje estão prisioneiras dos portais, como os seres de fora que estavam por aqui, extraterrestres, foram expulsos para a Terra ficar só, como o nosso DNA precisa ser exportado para outros mundos, porque o nosso DNA é o que possui a doença do Criador no seu menor nível de afetação. O DNA nosso aqui na Terra só traduz a doença do Criador até 3, 4, 5% do peso dessa doença. Só 3, 4 a 5% do nosso DNA produz proteínas e as proteínas é que formam exatamente o que cada um de nós é. O resto, os cientistas chamavam de DNA lixo, estão encontrando outras funções, mas não é de produzir proteína. Mas esses 95% aqui de DNA nosso que não está ativo é que permite que o nosso espírito possa ter livre-arbítrio através das nossas personalidades. Quando os anjos clones têm DNA 99% igual ao do Criador, mesmo eles tendo espírito, os espíritos deles não podem fazer nada, já que eles são robotizados pela determinação dos 99%. Quando isso passou para o universo físico, diversas experiências foram e ainda estão sendo feitas, e quando a espécie bebê desse universo, que foi a nossa, que surgiu há cerca de 200 mil anos, mas há cerca de 50 mil anos teve uma manipulação e nós nos tornamos Homo sapiens, ou seja, homens racionais. Isso aqui parece que é a maior produção científica, filosófica, amorosa de todas essas classes de seres falidos. E é por isso que espíritos melhorados vão começar a nascer na Terra, pois que a espécie Homo sapiens, quando tiver espíritos equilibrados vivendo nesses corpos, poderá trabalhar melhor ainda esse DNA, pois que é o DNA que nos une a todos esses seres, em especial ao Criador, já que o DNA que está aqui é dele. Nossos espíritos apenas administram esses corpos, mas em cada célula, das 100 trilhões de células que formam o nosso corpo, 100 bilhões de células, das quais 10% é nosso, o resto é micro-organismo, mas em cada célula dessa tem um DNA do Criador. E a cada pensamento que a gente tem, a cada sentimento que a gente oferta, a gente está a cada segundo mexendo no nosso DNA. Na hora em que nós estamos fazendo isso, nós estamos de fato emendando, ajustando, corrigindo, embelezando. Gente, a impressão que nós em Portugal estamos a passar por essa fase. Com o ajustamento. Agora com o ajustamento não tem. É isso aí. Então, os seres humanos hoje na Terra não sofrem mais interferências de seres de fora, mas nós sofremos influências. Quando formos reintegrados, voltaremos a sofrer interferências, mas também estaremos interferindo no futuro do universo. O fato é que, se os portais interdimensionais foram fechados em 2012 e continuarão fechados até o fim do universo,
Se os portais interdimensionais foram fechados, as estradas cósmicas agora se abrem para o intercâmbio nesse lado do universo. E na medida que nós formos evoluindo, estaremos ajudando a trilhões e trilhões de seres que hoje padecem, ainda submetidos a formas demoníacas, presos nos seus locais, ou as formas de anjos clones robotizados, presos juntos com o próprio Criador, na chamada Brahmaloka, do chamado céu de Javé. Então, os portais e a reintegração cósmica nada mais significa o tema dessa palestra do que um vínculo entre aquilo que antes estava aberto e agora se encontra fechado, que são os portais que permitiam esse trânsito que estava atrapalhando o progresso do universo. Isso tudo foi fechado. A operação salva o universo que ocorreu aqui na Terra, na hora em que o DNA do Criador foi colocado para ser trabalhado por seres com a possibilidade de amar. E mesmo que a gente não saiba de nada nessa história, mas se a gente tiver uma atitude amorosa, a gente estará corrigindo o DNA, basta isso. Por isso que Jesus aqui esteve, não pôde falar muita coisa, mas insistiu no mistério amoroso. E deu o seu exemplo da melhor forma que podia dar. E disse o óbvio: amem-se, que tudo mais se ajeita. Agora, não adianta a gente querer ajeitar tudo mais, se não tiver amor no coração, nada funciona naquela vez. Mas o grande aspecto da questão é que é chegado o momento da Terra finalmente ser reintegrada ao cosmos, e para isso nós vamos receber visitas de seres de fora. A notícia permanece a mesma, e o próprio Mestre Jesus é quem virá presidindo esse cortejo para dizer: atenção, turma aí na Terra, vocês aí que vivem na Terra, eu sei que o espanto é grande, mas olha, só o amor que poderá nos dar a possibilidade de ajustarmos o que tiver que ser ajustado, de reconstruir o que tiver que ser reconstruído. E lembre-se, cada um é responsável pelo seu próprio destino. Cada ser humano está por sua própria conta. Nós adoramos pensar que muitos tomam conta da gente, que de fato muitos existem. Quem? Deus existe, existe. O Deus amantíssimo, o tal Deus perfeito em todos os seus atributos, existe. Todos afirmam que existe. Só que ele não está lá. Ele está no íntimo de cada um de nós. Mas ele também é um ser independente. Então cada um de nós, na verdade, é personagem que esse Deus amantíssimo utiliza no âmbito em que estamos vivendo para embelezar a vida. Jesus existe, todos esses seres existem, os amigos espirituais existem, extraterrestres desenvolvidos existem, mas ninguém virá fazer pelo ser terráqueo que cada ser terráqueo precisa fazer. Quer sair dessa letargia de que, Jesus me salva, eu não preciso fazer nada, ele faz tudo. Basta. É hora de maioridade espiritual. Não mais de infantilismo espiritual, não mais de crença simplória. O tempo que nós vivemos nos convida a esse tipo de reflexão, a esse tipo de ousadia. E a palestra de hoje é mais um convite, reconheço, politicamente incorreto, não muito agradável, mas pretendo ter sido uma palestra honesta, mesmo que equivocada, mas honesta em relação à intenção dos mentores de semear em cada um de nós um pouco de reflexão sobre o espanto que nós temos que ter na hora em que estamos buscando a verdade. Mas o espanto é só um primeiro momento. Depois a gente fica maravilhado com a aventura da vida, que sempre é bela. A existência da gente é sempre bela e generosa. A vida de cada um, porém, é o que cada um faz dela. Aí depende do que cada um de nós faz com a conta de vida que recebe. Mas que Javé existe, existe. Não é fácil lidar com a natureza dele. Não é simples reconhecer que a natureza da Terra é doente porque dele recebeu essa doença. E torna-se mais complexo perceber que cada um de nós é uma criatura ferramenta, aí sim, de
de um plano maravilhoso, de que na medida em que a gente pode evoluir, a gente também financia a evolução desses seres que faliram. Por imperfeitos que sejamos nós os terráqueos, por miseráveis que sejamos nós os terráqueos, nós ainda não falimos. Nós ainda estamos tentando amar, tentando semear o bem e embelezar a cada um de nós, apesar das nossas feiuras. Nós podemos fazer isso, eles não podem. Fico agora à disposição de perguntas, críticas, comentários e por aí vai. Se quiser uma questão, há uma questão. Recebeu? Não era